Que a maravilhosa graça de Jesus, de uma forma tão gloriosa, possa realmente envolver o seu coração durante esses poucos minutos que estaremos juntos. Eu tenho orado para que você tenha realmente um encontro precioso com Deus através da sua bendita palavra. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Eu ouço com meus olhos quando eu leio a palavra. Não é uma questão de ouvir a palavra de Deus só com os nossos ouvidos, mas ouvi-la com o nosso coração, nosso homem interior. Tudo que está escrito aqui nas Escrituras foi escrito para o nosso ensino, para a nossa correção, mas o propósito final de Deus é para podermos ser aqui na terra tudo aquilo que Ele sonhou realmente para a nossa vida. Jesus Cristo, Ele não veio simplesmente só para ser um grande mestre, um operador de milagres, não. Ele veio para salvar o homem, Ele veio para libertar o homem, Ele veio para trazer vida e Ele definiu que tipo de vida que Ele deseja para todos nós. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É quando a nossa vida, como diz o Salmo 23, o meu cálice transborda, sabe, de vida. Muitas vezes vai transbordar de lágrimas, vai transbordar de outras coisas, mas a certeza da presença dEle, a certeza que a nossa vida está nas mãos dEle, a certeza que cada dia é um presente de Deus para nós, é isso que traz essa beleza do existir. Hoje, minha Bíblia está aberta aqui em Isaías, capítulo 12, os versos 2 e 3, esses dois versos. Se nós não tivéssemos a Bíblia toda, se tivéssemos apenas só esses dois versículos, nós teríamos toda a Bíblia. Sabe por quê? Ouça o que diz Isaías 12, versos 2 e 3. Dizem assim: eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Eu vou ler de novo. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Algo que tem na nossa fé. A fé cristã não é uma religião, é um relacionamento. Não é simplesmente a pessoa entrar para uma religião. É individual, cada um com Deus. É individual. Por isso ele diz, eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Quando você tem essa compreensão que no meio de tudo, e principalmente no tempo que estamos vivendo, debaixo de tantas pressões, tantas dificuldades, situações assim tão conflitantes e mil coisas, o texto diz, eis que Deus é a minha salvação. Ele não foi e tampouco será, Ele é. Compreende? Uma vez perguntaram para uma criança, o que é eternidade? E o menino respondeu, eternidade é a idade de Deus. Eternidade é a idade de Deus. E você mergulha nesse entendimento vivendo. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vivemos hoje debaixo de tantas pressões, sabe, de um lado e de outro. São situações assim, tão delicadas, tão difíceis. Mas quando você lê aqui, porque o Senhor Deus é a minha força.
Sabe, a força do seu braço é nada. A força do que você tem no seu intelecto é nada, é tão pouco. Mas quando você diz, Deus é a minha força, a palavra diz que houve homens e mulheres que da fraqueza tiraram forças. É exatamente isto. Quando os seus olhos são abertos para que você possa realmente proclamar, Deus é a minha força, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha salvação. Deus é a minha força, é a minha salvação. Não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Qual que é o seu cântico? É um cântico de vitórias ou é apenas só um cântico de lamentos? Tem gente que o canto dele, ele só canta miséria, coitadinho de mim. Ah, ninguém se importa comigo, Deus não está nem aí para mim. E é aquele cântico assim, tão meloso, tão triste, sabe? Quando você tem essa compreensão que Deus é Deus, deixe Deus ser Deus na sua vida, deixe Deus ser Deus na sua história, deixe Deus ser Deus nos seus caminhos, deixe Deus intervir na sua história, volte para Ele, porque Ele diz assim, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Sabe, Deus é a fonte. Deus é a fonte, Deus é a fonte, é essa fonte inesgotável. Por mais que você vai tirando, ainda tem mais. Quanto mais você vai lendo as Escrituras, tem mais. Cada dia a Bíblia para mim é mais nova do que ontem, compreende? Cada vez que eu a tomo, cada vez mais eu tiro aqui, não lições para a minha vida, mas eu me alimento do que está aqui. Sabe, o que traz vida na nossa vida é a palavra. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Então, o que você vai fazer? Não existe nada que se compare a ter a sua salvação aqui. Você adquire a salvação aqui, enquanto você está vivo. Depois que você morrer, querido, acabou. É enquanto você está vivo. Você precisa voltar-se para Ele. Jesus Cristo, Ele veio, não simplesmente para ser um grande mestre apenas, para ser um operador de milagres apenas, não. Ele veio para nos salvar. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é esse presente. E quando você se volta para Ele, quando você se rende a Ele, você experimenta tudo isso aqui. Vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Tão forte, porque o Senhor Deus é minha força, é o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Essa palavra salvação está aqui várias vezes e pode e deve ser a sua maior riqueza, o seu maior patrimônio é saber que seu nome pode estar escrito no livro da vida. E a maneira do seu nome estar escrito na vida, a maneira de você ter a salvação é se entregando a Jesus, tomando-o como seu Senhor e como seu Salvador. Nós queremos te ajudar nessa caminhada. Ligue para nós, 3429-9550. Vamos orar por você, conversar com você e ver você também tirando água das fontes da salvação. E amanhã, se Ele permitir, nesse horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida para a sua vida. Até lá, em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.